O homem e a mulher luziam. Embora a luz abafasse nas suas roupas, no colo dela, apertado num corpete, asfixiando-a. Andava pela casa com um vestido que, abotoado até o pescoço, continha um enfado pela vida de serventia e espera. O cotão a tomar-lhe conta dos sonhos, enquanto o limpava pela casa com as mãos calejadas, sempre frias. Do homem do quadro pouco se sabia, desde que morrera no mar, cumprindo o destino da sua linhagem. Sorrira quando lhe nasceram os filhos, mas apertava por dentro, do medo de não ter como os criar. Vira a sua casa ser tomada pelas ondas, o barco onde seguia, engolido pelas correntes, na noite em que a sua vida havia findado. Antes disso, em menino, jogara as 5 pedrinhas à beira do rio, sonhara com bruxas, sobrevivera a uma pneumonia que lhe dera a postura febril que o quadro fixara, de olhos vazios e tez muito branca. O mogno do camiseiro, encerado com cera de abelhas, rebrilhava, refletindo-se no metal da moldura e lançando um fio de luz sobre o olhar do jovem marinheiro. Mas nunca a mãe de Celestino se apercebia desse acordar efêmero do seu pai morto tão cedo. A madeira viera do Pará. Fora entregue ao carpinteiro do porto para que construísse o móvel no qual tencionava guardar as toalhas. Os troncos haviam feito a rota dos homens, deitados como nem a estes era permitido, dormindo sobre as ondas até virem dar as mãos do velho mestre de carpintaria. Faltava-lhe um dedo, e com a sua mão imperfeita assustava as crianças que se espreitavam pela porta da loja. Então aqui eu quero fazer alguns comentários desse primeiro parágrafo. O parágrafo começa fazendo a descrição de uma fotografia, um quadro que existe na casa do Celestino, que é um quadro que no qual está o pai, a mãe e o Celestino. Não deu para perceber muito bem se os outros filhos do casal também já aparecem na fotografia. Eles são mencionados quando é dito que a mãe sorrira quando lhe nasceram os filhos, mas apertava por dentro do medo de não ter como os criar. Então, há menção desses outros filhos, dos irmãos do Celestino, mas não necessariamente na fotografia. Então, é dito, portanto, que tanto o pai quanto a mãe estavam ali na fotografia jovens e que essa mãe era uma mulher apertada, asfixiada, tanto fisicamente ali pelo corpete, né, por esse vestuário que se colocava por baixo dos vestidos, né, para manter a cintura, enfim, das mulheres. Então, tanto, digamos, fisicamente por esse vestuário, né, o vestido abotoado até o pescoço, uma coisa que demonstra também esse contexto não só histórico, mas também religioso, né, católico, enfim. Então, ela estava ali sufocada, asfixiada, como é dito no texto, apertada, fisicamente, mas também por dentro, também emocionalmente, porque era uma vida feita de serventia e espera, né? Então, serventia, ou seja, né, a mãe, a esposa, aquela que tá ali para servir aos outros, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, etc. Então, uma vida de serventia, de servir aos outros. E espera, porque está ali relacionado àquele contexto da vila, que é uma vila de pessoas que se relacionam com o mar, sejam como pescadores, como marinheiros, piratas, etc. Então, ela também estava ali naquele contexto, porque o marido dela também foi um marinheiro, e o fim da vida dele foi no mar, né? Aqui é dito que ela, essa mulher, essa esposa, portanto, vira a sua casa ser tomada pelas ondas. Então, era uma casa relativamente perto do mar e que sofria as intempéries do mar, foi inundada, foi estragada pelo mar. Também, o barco onde seguia, engolido pelas correntes, na noite em que a sua vida havia findado.
exato. Aqui tá a falar do fim da vida do pai, enfim. E é descrito nesse quadro, então, a família dele, né? É descrita a família dele. E também ele lembra um pouquinho da infância, né? Ou seja, o narrador vai descrevendo um pouco da infância dele, como ele mesmo, Celestino, aparece na fotografia, só que, claro, em criança, e com uma aparência doente, porque ele tinha acabado de sobreviver a uma pneumonia. Então, ele aparece muito branco, né, com uma tez, que é uma expressão facial, uma face muito branca por conta desse adoecimento, e olhos vazios. E aí depois começa a descrever o móvel onde está essa fotografia. Então, é como se essa fotografia estivesse ali em cima desse móvel. E esse móvel também vai ser descrito como um móvel de uma madeira que foi trazida do Brasil, né? Foi trazida do Pará. Então a gente vai vendo essa relação também, né? Esse período histórico dessa relação do Brasil enquanto uma colônia portuguesa, enfim. Acho que outra coisa interessante de notar aqui é que esse olhar para o quadro e reparar que o quadro era iluminado de uma forma diferente por conta da forma como a luz refletia no móvel e refletia-se no metal da moldura, e lançava um fio de luz sobre o olhar do jovem marinheiro, que nesse caso era o pai do Celestino. Ou seja, essa luz que batia no móvel e batia depois no quadro, acabava iluminando o olhar do pai dele de uma forma que, por algum momento, por alguns segundos, parecia que ele estava vivo, né? Que aquele homem ainda estava vivo, né? Esse fio de luz sobre o olhar do jovem marinheiro, que Celestino percebia isso, né? Ele que via isso, mas a mãe dele nunca percebia que esse iluminar fazia com que o pai parecesse acordar, né? Do falecimento, né? Acordar, voltar à vida. Enfim, outra coisa que eu acho interessante de comentar nesse capítulo é que há o seguinte comentário, que os troncos, ou seja, assim como esse vieram outros, esses troncos faziam a rota dos homens, né? Ou seja, a rota é feita por outros homens, né? Uma rota marítima já conhecida. Mas, entretanto, eles vinham deitados, como nem a estes era permitido. A estes quem? Aos homens. Ou seja, os troncos vinham deitados no navio. Já os homens não. Os homens vinham em pé, vinham sentados, enfim. Então tá falando também novamente comparando, colocando em paralelo essa realidade da escravidão, né, e do tráfico negreiro, e também, enfim, do transporte de mercadorias, etc. Então, existe o tempo todo esse tipo de comentários, de dualidades, enfim, a gente vai entendendo o contexto histórico por meio desses comentários ao longo do texto. Beleza, continuando o capítulo. O carpinteiro pressentia a floresta no mogno antes de lhe aplicar a lixa. Quase a sentia pulsar e conseguia ouvir a vida que contava, agentes selvagens que havia adorado a árvore nos brasis misteriosos. Passava a mão aleijada pelo mogno à espreita do ritmo do mato dentro do tronco que o conservara. Como teria sido a vida da árvore secular, agora deitada sobre a mesa, presa pelo torno, como um cadáver enviado para longe de sua casa? Deixava que a peça lhe contasse a sua história antes de a cerrar. Queria que ela lhe dissesse quem era, que o ajudasse a entender o que fazer-lhe. A mãe de Celestino, que encomendara ao camiseiro, não podia saber que a madeira contava a história do seu filho ido há muito. Apressara o carpinteiro com a distração com que encerava o móvel.
sem ligar a que um dia a madeira fora um ser vivo, habitante de uma floresta como aquela onde Celestino desejava perder-se. Mais do que todos os móveis da casa, a madeira escura narrava a história da sua dissolução, com uma ironia de que a viúva não podia suspeitar. Se abeirasse dele e abria as gavetas, tirando as toalhas lavadas para as voltar a lavar, com receio de que encardissem, logo ela, que não tinha quem receber, senão o padre, que cada vez menos a visitava, não pensava que o móvel era o pretexto que a vida lhe deixara para matar as saudades. Como sua mãe no quadro, entregue à condição de viúva, não adivinhava que tinha por perto um corte do seu menino. Ninguém, em lado algum, podia despertar a mobília e fazê-la falar, ou contar aventuras. Mas, ao limpar o pó, a mãe afagava o mundo do filho, preparava-o para se deitar na cama feita com roupa fresca. Ao fim de dias, Celestina encontrou um acampamento abandonado na praia. Bebeu do grogue deixado pelos forasteiros. Partiu um coco e deixou-se na tenda de lona. Sangrava dos braços e das pernas. Os pés em papa, ardia em febre. Tinha gengivas inflamadas, quando o sono lhe tomou o corpo, sem lugar a qualquer pensamento. Então aqui há uma mescla de vários tempos da narrativa. Há esse tempo da descrição do quadro que ficou ali em cima do móvel, há depois o tempo do momento em que a mãe mandou fazer o móvel, então de que ela tinha trazido a madeira e tinha comprado a madeira que veio do Pará e estava ali apressando o artesão, o marceneiro, para fazer logo o móvel. Depois tem um outro momento em que o móvel já está pronto, já está lá na casa dela e ela está usando aquele móvel e ela tem esse hábito de, enfim, abrir as gavetas e lavar as toalhas novamente para que elas não ficassem amarelas, né, não ficassem encardidas, mesmo não tendo mais ninguém para receber, porque já é viúva, porque o filho também já foi embora. E ela não faz a menor ideia de que aquela madeira, aquele móvel, vem do Pará, ou seja, vem do Brasil, justamente onde o filho dela está, porque obviamente ela não sabia onde o filho dela estava, né? Naquela altura não existia esse tipo de comunicação tão assim, ao vivo, né? Em tempo real. Então, também ao longo do livro todo, pelo que eu me lembro, não há nenhuma menção à troca de cartas entre eles, nada disso. Então, desde que o filho foi embora, ela nunca mais teve notícias dele. Vamos até o final do livro, mas eu acredito que, pelo que eu me lembro, é isso. Então, ela não fazia a menor ideia de que aquele móvel acabava sendo como uma memória do próprio filho. Enfim, também depois há um outro corte temporal, talvez paralelo, não sabemos, mas que enquanto isso acontecia lá, a mãe estava naquele contexto, sozinha e tal, e também quase sem receber até as visitas do próprio padre, ou seja, cada vez menos tinha visitas de alguém. O filho, por outro lado, Celestino, estava, digamos assim, perdido em algum lugar, perdido em alguma floresta, doente, bêbado, enfim, tava com os pés em papa, ou seja, os pés cansados de tanto andar. Falar que os pés estão em papa é uma expressão em Portugal para dizer que, pronto, a pessoa andou muito e os pés estão... Eu acho que no Brasil nós diríamos os pés moídos, né? Então, os pés super cansados. Eu não sei se em algum lugar do Brasil a gente fala em papa também, mas enfim. Em São Paulo a gente falaria mais os pés moídos. Mas é isso. Então, ele para ali e perde a consciência, né? Dorme. Continuando. Minha mãe acordava e ia bater a manteiga. Não me lembro a oração. Sai-me tudo aos socalcos. Os olhos dele na última noite em que o vi. Bebemos e cantamos. Os pretos à volta ainda quentes.
Foi a única madrugada feliz da minha vida. Contei 23 com estas duas mãos. Agora doem-me os ossos, mas ninguém me rouba aquelas horas. A fogueira e eles. Assamos uma cabra, estrelas, os outros na bandeireta. Então, quero comentar aqui os pretos à volta ainda quentes, ou seja, se ainda estão quentes é porque vão deixar de estar. O ser humano que deixa de estar quente é o ser humano que perde o calor interno, perde a vida. Então, ou seja, são pessoas já mortas, mas mortas recentemente, acabaram de ser mortas, então ainda estão quentes. Então, são comentários ali das memórias dele, das coisas que ele fez, enfim. Parece que ali, independentemente de ter pessoas mortas, ou talvez justamente por isso, eles estavam celebrando, bebendo, cantando. Foi a única madrugada feliz da minha vida. Então, enfim, Celestino vivia uma vida em que ele não se, digamos assim, ressentia com as coisas que ele fazia, ok? Continuando. A bolha de sangue vomita-me até desaparecer comigo. Sou cego, mas nunca fui ceguinho. Anda aí mete-me asco. Pede a porta da igreja. Antes queria fazer-lhe o santo favor de o esganar. Domingo na praia a contar barcos. Fico a vê-lo chegar junto das mulheres. Vossos maridos estão guardados pelos peixinhos. Elas choram e esperam. Por mim ninguém esperou, a não ser os meus cravos. Podia nunca mais ver o mar. Fecho o olho e é sangue. A vizinha espreita depois da ceia. Porrada e couves. Então, olha que interessante essa anotação dele, né? Esse comentário. Que para ele fala que ele é cego, né? Ou seja, ele foi perdendo a visão ao longo da vida, enxerga muito mal, tá praticamente cego. Mas quando ele diz que é cego, mas não é ceguinho, é no sentido mesmo de menosprezar, né? Ceguinho é uma forma pejorativa para falar das pessoas cegas, né? Ou das pessoas não visuais, como se diz em Portugal, que são muito dependentes ou que ficam pedindo coisas na rua, etc, né? Então, as pessoas se referem de forma pejorativa, preconceituosa a pessoas assim, visuais, como, um ceguinho. Não é uma forma, digamos assim, adequada e educada de se falar de uma pessoa, né? Agora, dizer que a pessoa é cega é diferente, né? É uma condição física. Então, é o que ele diz, sou cego, ou seja, tenho essa condição física, mas nunca fui ceguinho, ou seja, mas nunca fui, tipo, um coitado, uma pessoa que fica pedindo, não sei o quê. Então, ele quer fazer essa diferenciação, né? E aí ele comenta, aí que mete-me asco, ou seja, que me dá nojo, que tem um ceguinho aí, que eu detesto, porque ele fica na porta da igreja pedindo e acho isso horrível, né? Tipo, então ele fala que isso mete-lhe nojo. E antes, ou seja, o que ele realmente gostaria de fazer esse ceguinho, entre aspas, é o santo favor, né? Porque tá relacionando, já que ele fica na frente da igreja, então eu queria fazer o santo favor de o esganar. Então eu tenho vontade de esganar, né? Enfim, matar ou, enfim, fazer mal àquele porque o irrita. E depois, há esse comentário aqui em que ele vai dizer que não quer mais, aliás, nunca mais viu o mar. E também não sente falta disso porque quando ele fecha o olho e lembra do mar, é como se fosse sangue. O mar para ele é sangue. E aí basta nós imaginarmos o que foi essa vida de pirata, de marinheiro, de ver pessoas a morrer ao longo da jornada, né? Até mesmo tripulantes, enfim, colegas, digamos assim, mas também de matar pessoas, né? Matar, como nós já lemos, pessoas que estavam sendo traficadas, africanos que estavam sendo traficados, que se revoltavam e etc. Então, matar essas pessoas e depois jogá-las, ou enfim, mandar jogá-las no mar
e ver o mar ficando vermelho, né? Enfim, viravam literalmente comida de tubarão. Então, enfim, comida de peixe de forma geral, né? Até um comentário em que ele diz, né, que as mulheres ficam ali, estão esperando os maridos voltarem e tal, e ele faz um comentário bem sarcástico, né? Vossos maridos estão guardados pelos peixinhos, ou seja, eles estão no fundo do mar, vocês estão aí esperando à toa, né? Mas elas choram e esperam. E ele ainda termina com um comentário: por mim, ninguém esperou. Né? Ninguém esperou por mim. Meu pai já estava morto, minha mãe também, quando eu cheguei, já tinha falecido, então ninguém esperou por mim, a não ser os meus cravos, a não ser as plantas. E o último comentário, a anotação dele: fosse eu padeiro e envenenava uma fornada de pão. Vou lá eu dizer isso àquelas almas. Chegam a casa e são menos que água, sangue e luz, muito calor. Então, são as anotações dele. Sinceramente, quando eu paro para refletir nessa frase aqui, né, as pessoas chegam a casa e são menos que água, esse é o ponto em que a interpretação se abre, né? Porque o que é a água? A água é transparente, mas a água também é necessária, né? A água é indispensável à vida. Então, a água pode ser símbolo de muitas coisas. Acho que nesse contexto faz sentido pensar assim que elas chegam a casa, mas são desnecessárias, elas são menos importantes do que a água. Não sei, eu não sei se eu faço a melhor interpretação aqui, mas se vocês tiverem alguma interpretação mais interessante do que a minha, deixem aí nos comentários, tá bem? Beijinho e até já no próximo episódio.